Bom dia. Bom dia, Mari. Bom dia, Bruno. Bom dia ao Fã de Esportes que está acompanhando. Pois é, chegou a contratação do Galo, mas chegou assim. Chegou, jogou e foi apresentado depois. Foi apresentado já conhecendo a casa, já chamando a Arena MRV de minha casa. Foi o Alexander. Ele estreou na vitória contra o Flamengo, depois jogou também na vitória contra o Bragantino. Ali ele foi fundamental, porque foi ele que sofreu a falta que causou a expulsão do Sacha, foi determinante para o resultado, e só agora ele foi apresentado. O Galo apresentou para a gente o jogador que se sente o dono da casa. Ele falou sobre essa vinda, sobre essa expectativa, sobre ter que jogar assim que chegou, porque ele não teve nem tempo de treinar. Ele contou para a gente que ele não treinou com os titulares antes do jogo do Flamengo, já chegou jogando, e como a gente pode ouvir ele falando agora. Então, acho que quando me apresentaram o projeto, acho que eu fiquei feliz pelo ponto de eu poder estar jogando, de eu poder voltar ao meu futebol, e eu também tenho meus objetivos, como eu falei, de poder estar na seleção, porque eu tenho histórico de seleção. Então eu acho que o jogador, quando ele está preparado, quando ele está num lugar que ele se sente feliz em casa, ele consegue desempenhar um bom futebol e os objetivos vão aparecendo. Eu sou um jogador que disputo muito, que estou sempre em dividida, essa é a minha característica também. E eu falei com ele que aonde ele precisar, eu estou aqui para ajudar, eu estou aqui para agregar junto com a equipe. E é claro que ele precisando de mim numa posição diferente, eu não vou ver problema nenhum, vou falar que vou fazer e tal, vou me preparar bastante para poder estar ajudando e atuando bem pelo Galo. Pois é, a gente viu aí o Alexander falando dessa polivalência, o Cuca também falou sobre isso, falou que ele vai cumprir um papel semelhante ao do Rubens nesse elenco, o Rubens que deixou o Galo para jogar na Rússia. Tem mais chegada no Galo, Reinier desembarca aqui em Belo Horizonte hoje para fazer exames e acertar com o Galo. O Galo ficou com 50% dos direitos econômicos do jogador, que está vindo para assinar um contrato de 4 anos e meio. Reinier não deve estar disponível para a partida contra o Flamengo, mas o Cuca vai contar com um reforço importante. O Arana saiu do DM e está à disposição do técnico Cuca para esse jogo. Mari. Um post estava com o Reinier, era o Diego Costa, que jogou, foi campeão pelo Galo e falou: boa sorte, meu mano, já colocando o coração preto e branco, dando spoiler do negócio fechado. Cícero Melo agora com a gente, hein? Repercutindo o rubro-negro. A gente está falando de reforços chegando, sim, tem mais gente também sendo apresentada no Flamengo. E o Flamengo precisando, então, vencer e virar esse resultado, não é, Cícero? Para seguir vivo na Copa do Brasil. É verdade, Bruno. Bom dia para você, para as Mares, para o Jailson e para o Fã de Esporte, especialmente o torcedor rubro-negro. O time do Flamengo está encerrando a sua preparação neste momento, treinando no CT Ninho do Urubu. A viagem para Belo Horizonte será às 4 horas da tarde. Como perdeu o primeiro jogo, jogo de ida no Maracanã, por 1-0, na semana passada, o Flamengo se classifica para as quartas de final da Copa do Brasil, com vitória por 2 gols de diferença nos 90 minutos na casa do adversário, Arena MRV em Belo Horizonte. Se vencer por 1 gol de diferença, a decisão da vaga será nos pênaltis. Qualquer outro resultado, empate ou derrota, elimina o Flamengo precocemente da Copa do Brasil. E tem uma escrita aí: o Flamengo nunca reverteu uma desvantagem fora de casa em mata-mata, excluindo o Campeonato Carioca. Foram 13 confrontos até hoje, 11 eliminações. O Flamengo até conseguiu vencer 2 vezes o jogo de volta fora de casa, mas não pelo placar necessário. Ano passado, perdeu para o Peñarol em casa por 1-0 e depois empatou no Uruguai 0-0. Foi eliminado da Libertadores, e o Tite acabou demitido 4 dias depois. O Flamengo tem um grande reforço, Carrascal, o colombiano, e ele fala agora, ele não tem condições de jogar, não foi inscrito a tempo para as oitavas de final da Copa do Brasil. Então ele fala dessa vontade muito grande que ele tinha e a alegria de estar no Flamengo. La verdad que bueno, como todo el mundo sabe, pues Flamengo es un equipo grande, un equipo en Latinoamérica que significa mucho. La verdad que no dudé ni dos segundos en tomar una decisión de venir. Para mí era un sueño jugar en la liga brasileña, por mi estilo de juego. La verdad que bueno, que creo que tomé la mejor decisión. En mi mente aferré a mi familia, a mis amigos cercanos, y dije que
que yo quería ir a Flamengo porque pues era una oportunidad para mí, era algo lindo, quería vivir esa experiencia linda acá y sé que es un equipo que compite y sé que es un equipo que gana títulos. O Flamengo tem muitos desfalques para este jogo em Belo Horizonte. Eric Pulgar, Danilo, De La Cruz e o Matheus Cunha, goleiro, todos lesionados. Compensação, tem uma boa notícia. O Arrascaeta, que saiu do último jogo contra o Ceará com um incômodo muscular na coxa esquerda, fez uma ressonância magnética que nada acusou. Ele está liberado para jogar. Como última informação, o técnico Felipe Luiz tem 4 dúvidas para escalar o time. Na lateral direita, Emerson Royal ou Varela. Lateral esquerda, Alexandre é o titular, mas não vem jogando. Tem o Vinha e o Ayrton Lucas, um dos 3 vai jogar. De volante, Alan ou Everton Araújo. E entre 5 jogadores ele vai ter que escolher um trio atacante. Entre Luiz Araújo, Plata, Pedro, Bruno Henrique e Samuel Lino, apenas 3 vão começar jogando, os outros 2 vão ficar no banco de reservas. Voltamos ao estúdio. Valeu, Cícero. Obrigado, viu? Então, são muitas opções para o jogo, né, de amanhã, e acho que a gente pode amanhã também desenhar direitinho essa equipe, mas são muitas opções para a temporada e agora o Flamengo ganha mais uma, o Carrascal. A disputa dele é com quem, Jailson? Arrascaeta. Com o Arrascaeta. Com o Arrascaeta? Com o Arrascaeta. Vejo o Carrascal como esse camisa 10 mesmo, armador, para ser a sombra que o Flamengo quer há muito tempo. Desde a época do Marcos Braz, ele falava que ele tinha um trabalho danado para conseguir contratar um camisa 10, porque ele sabia que qualquer meio armador que viesse pro Flamengo, o cara já viria sabendo que seria reserva. Sim. Então, muitos jogadores recusavam, porque eu não vou pro Flamengo para ser reserva. Então, o Carrascal é a contratação que o Flamengo está buscando há muito tempo. Mas ele tem um patamar para ser... Porque às vezes contratava e não era, ou tentava encontrar algum jogador e adaptar, tipo o próprio De La Cruz. Às vezes poderia jogar na do... Gasta dinheiro e não é o cara, né? O De La Cruz, para mim, é segundo volante. O Tite tentou colocar ele um pouco mais à frente também, mas ele não funcionou. Eu vejo o De La Cruz mais como segundo volante, sendo esse motorzinho mesmo, que é onde ele tem atuado com o Felipe Luiz. O Carrascal é esse cara. Tecnicamente, o Carrascal é muito bom. O problema do Carrascal é um pouco mais de ritmo também, um pouco mais de atenção nos 90 minutos. Tem que deixar ele ligado no jogo. Que ele desliga com uma facilidade tremenda. Mas qualidade, ele tem a qualidade para ser, sim, o meia armador do time. E aí no Atlético tem agora já o Alexandre, que já chegou, né? Chegou e jogou, né? Jogou também pela necessidade do elenco. Já teve que ir já vai um pouquinho na lateral lá, que eu tô sem o Rubens, tô sem o Arana, tô sem ninguém. Já jogou até improvisado. Já teve que ajudar. E essa possibilidade do Renier, a Mari estava contando pra gente, Mari Pereira. Exatamente. O Atlético tentando mirar ali algumas soluções para setores específicos, né? No caso do Alexandre fica muito claro. E do Renier também. Eu acho que essa tentativa de fazer o jogo do Atlético passar pelo meio, com alguma qualidade. Que não foi o Bernard, né? Ele não conseguiu ser Não foi o Bernard, menino, exatamente. Né? Já há um tempo, né, que o Atlético tem sofrido com essa ausência de alguém que consiga ali fazer o jogo fluir muito por dentro do Atlético. Acho que o Cuca, ele tem nesse momento encontrado algumas soluções, muito por conta da pressão pelo resultado, desempenho, enfim. Acho que o Scarpa, por aquele lado esquerdo, tem funcionado. A volta do Coelho também é um ganho absurdo para o Atlético, porque ele te entrega sem a bola, ele também te dá outras opções ofensivas, a chegada do Biel. Então, acho que aos poucos ali, o Cuca ele vai ganhando algumas opções, mas ainda assim precisando mexer muito no time. É que o Flamengo, quando a gente vai fazer esse comparativo, porque são essas duas equipes que a gente está tratando, sacanagem. Ele vai ganhando segundas e terceiras opções. O Atlético, ele tá outro time quase, ele tá ganhando, ele perde jogadores e os jogadores que chegam, na verdade, não é para complementar. Não. É uma necessidade de... O Alexandre e o Rubens. Biel entrou, joga. Acho que é o melhor exemplo. O Alexandre e o Rubens. Porque o Alexandre faz exatamente as mesmas funções que o Rubens fazia. Ele pode jogar de volante, pode jogar de lateral esquerdo, pode jogar um pouco mais aberto pelo lado esquerdo também. Igualzinho. É igual. Só que o Alexandre seria uma baita contratação se não tivesse perdido o Rubens, por exemplo. Seria mais uma opção Aí seria elenco. Exatamente. Aí seria elenco e não 11. O elenco, não é, né? O Galo não incorporou o elenco. O Galo tá justamente contratando porque tá perdendo os caras. Tá sobrevivendo, né? Mesmo com essas contratações, o elenco ainda precisa. Claro. Tipo, o volante, Alan Franco, o Alexandre e o Fausto Vera, que tá doido pra ir embora também. Então, se você perde montou um time com 3 volantes, esquece. Acabou, filho. Claro que se o Flamengo foi buscar, o Felipe Luiz olhou, observou, deve ter encontrado participações recentes dele boas lá jogando na Rússia, e
trouxe por isso. É um jogador, sim, repito, habilidoso, mas que tomava decisões erradas na maioria das vezes. Sabe a jogada que morre, né, no cara? Tá tudo sendo muito bem construído, dava para ele driblava um e aí ou chutava sem ser na hora certa de chutar, ou dava um passo para o lado errado, que tinha que estar para a direita, dava para a esquerda, ou acabava desarmado porque driblava demais. Eu tinha essa impressão. Era um jogador que quando entrava no River, e ele não era titular daquele River, ele não conseguia fazer o time melhorar. E, repito, essa é a minha impressão de quando eu acompanhava, isso já tem alguns anos, e todo mundo tem a tendência de evoluir, de melhorar lá na Europa, né? Eu estou olhando aqui, Eugênio, desculpe, que depois disso ele passou no CSKA e no Dinamo de Moscou. É um futebol mais duro, né? Mais físico, jogando na Rússia. Espero sim que ele tenha evoluído. Repito, não tenho referências dele. Muito difícil hoje a gente ter o acesso ao futebol russo, né? Ele, especialmente depois desse período aí de guerra com a Ucrânia, o futebol russo ficou muito isolado, só se vê lá dentro mesmo e tal. Então, mas é claro, o scout do Flamengo foi buscar as imagens e é um jogador que qualidade tem, sim, eu acho que pode. E imagino que seja um reserva para o Arrascaeta dentro do contexto que o Flamengo tem. Mas sombra acho pesado para ele, né? O Arrascaeta, na verdade, não precisa de uma sombra, ele precisa de um complemento. Ele precisa de um cara com quem o Flamengo conte quando ele, Arrascaeta, não puder jogar por algum motivo. Isso já faz temporadas. Há quantas temporadas a gente está discutindo aqui essa questão, não da sombra, mas de alguém à altura do Arrascaeta, ou que pelo menos na ausência do Arrascaeta não comprometa tanto o rendimento do time. Eu acho que para isso o Carrascal pode funcionar. Acho um bom indício ele ter ido de um clube da Rússia para o outro, 2 de clubes tradicionais. Talvez falte essa coisa que o Eugênio falou, né? Essa coisa da sequência das jogadas, talvez um pouco mais de pegada. Mas como sombra eu acho um pouco pesado. E como titular também. Se o Arrascaeta tiver em condições, o titular é o Arrascaeta. Ele vem para preencher essa lacuna de reserva do Arrascaeta que o Flamengo tem dificuldade em encontrar e a diferença que faz. E até para manter o mais próximo do nível. Lógico, o Arrascaeta faz toda a diferença. A gente sabe o quão especial ele é e o que ele significa no time do Flamengo. Mas você conseguir manter um nível próximo quando rodar o elenco, já que o Flamengo é o tipo do time para lutar por todos os títulos, mesmo quando roda o elenco. Quando, por exemplo, na Copa do Brasil, mexe em peças do time titular, é para manter o nível, para brigar por todas as frentes. Acho que o Carrascal chega muito nesse sentido. De ser uma alternativa importante ao Arrascaeta. Gosto também de considerar nessa disputa, por exemplo, o Matheus Gonçalves, acho que pode ser considerado também como um jogador para preencher essa função, mas o Carrascal vem para fortalecer nesse sentido e não muda o time titular, também não acho que ele chega nesse sentido, pelo menos num primeiro momento, mas torna o elenco com ainda mais alternativas. É por isso que o Felipe Luiz não vai armar o Flamengo com todos os reforços. Ele vai contar com todos os reforços para o elenco. E aí eu concordo com o Eugênio. Em relação aos outros que chegaram, ele não está no mesmo nível. Ele não é do nível do Saul, do Emerson, do Samuel Lino, mas é um cara que pode contribuir muito. E o que chama a atenção é que ele não é um reforço no mesmo nível dos outros para uma situação, não vou dizer nem para uma posição, porque não é o caso de pegar a camisa do Arrasca, mas para uma situação de elenco que talvez pedisse alguém de mais peso, né? Mas só o tempo vai dizer. E dos reforços que chegam agora, eu imagino Saul e Samuel Lino sendo titulares, num cenário natural, e o Emerson dependendo do que for o jogo, dependendo do adversário. Quando você puder jogar de uma forma mais ofensiva com ele, dependendo quem for o lateral esquerdo também, e aí ter essa possibilidade com Varela. Mas eu imagino que esses 3 sejam para ser titulares com o Emerson nessa questão, muito condicionando de acordo com o adversário, e o Carrascal sendo um reserva. Como roda muito, né? Vai acabar jogando bastante. Sim. Ninguém joga todas as partidas num elenco como o do Flamengo e com a demanda de calendário que o Flamengo tem. Mas então ninguém joga nenhuma também. Sim. Todo mundo pode. Eu ia perguntar para o Eugênio, que acompanha mais futebol sul-americano e tal, sobre convocações, tem sido chamado, seleção colombiana, e eu, antes de perguntar, fui olhar aqui a última rodada das eliminatórias, por exemplo, teve um empate 1-1 Argentina e Colômbia, o Carrascal estava no banco, entrou no lugar do... Arias.
Não, do Rames Rodrigues. Do Rames? Ah, tá. Do Rames Rodrigues. Tem a ver, né? Rames, a posição com a Arrascaeta, né? A posição onde ele joga. Historicamente, na seleção colombiana, o reserva do Rames é o Quinteiro. Desde 2013, por aí, que agora voltou para o River Plate, né? O Quinteiro estava no América de Cali e voltou para o River Plate. Deu toda uma polêmica lá, mas o Gallardo o ama e vice-versa. Mas é isso, é um jogador ali que não é um titular da seleção colombiana. Não. Como acredito que, em princípio, não vai ser titular no Flamengo, mas vai jogar, porque todo mundo está jogando muito. Jogando muito em termos de minutagem, já que a demanda é o Flamengo jogar todas as competições. Então ele vai ter as suas oportunidades, vai jogar. O Arrascaeta é um jogador, né, que a gente comentava essa semana, tem feito uma temporada no plano físico bem superior às últimas. Eu no início do ano fiz aqui uma crítica, porque o Arrascaeta sempre chegava em determinado momento, caía muito de produção, sumia do time, não joga 90 minutos. Esse ano está sendo diferente, é uma preparação outra para ele, mas a gente vai entrar agora no momento crítico, a partir do já no mês de agosto, né? Porque já começou aí, Copa do Brasil, semana que vem começa oitavas de Libertadores, e aí é pegada pé embaixo para um Flamengo que se imagina vai passar nas competições, é pé embaixo até dezembro. Você diria que é a hora da onça beber água. Já que você disse que todo mundo vai... Me lembrou Luiz Mendes. Todo mundo vai jogar, Eugênio. Dá uma olhada nessa tela aí, que traz um provável time reserva, ou as opções que Felipe Luiz tem para usar. Eu me lembro que desde o ano passado, ou retrasado, você defendia que o Flamengo deveria ter 2 times diferentes, um 11 para jogar brasileiro, um 11 para jogar os mata-matas. Isso não aconteceu até agora. Não. Os técnicos mesclam. Mas aí seria um provável... Só aconteceu com o Dorival Júnior, que foi campeão da Libertadores e da Copa do Brasil em 22. Mas ele mesclava os times, ele não fazia 2 times diferentes. O time do brasileiro era o time reserva. Isso aconteceu com o Felipão lá em 2018 no Palmeiras. Sim. O Palmeiras foi campeão brasileiro com o time B. Olha aí, Matheus Cunha, Varela, aí seria, entre aspas, um time reserva, tá, do Flamengo. E tem algumas posições que tem 2 boas opções. Aí estamos considerando, professor, que o Emerson Royal vire o titular. Aí o Varela seria a reserva. Né? Danilo, lateral esquerda. Cleiton e Ayrton Lucas ou Vinha. O Alexandre seria o titular. Brincadeira. Ayrton Lucas e Vinha jogariam em todos os times do Brasil. Alguma dúvida? O terceiro da posição, qualquer que seja, jogará. Everton Araújo, Alain, Saul ou De La Cruz, Carrascal ou Cebolinha, Luiz Araújo ou Plata e Pedro. O Pedro tem alternado. Mas aí quem é o titular ali na direita? Sim. O Luiz Araújo e Plata, um dos dois vai ser titular, na verdade. Aí... E o Pedro, ele alterna, às vezes tem sido titular. E o De La Cruz joga mais atrás, né? De La Cruz ali no lugar do Everton Araújo, que quando ele joga, ele não tem jogado assim como meia por trás do atacante. Mas são todos jogadores ali. A exceção do Cleiton, que é um jovem, que tem tido pouca rodagem. Outro dia entrou de lateral esquerdo, né? Naquele momento que o Flamengo estava com todos os laterais machucados e o Vinha não jogava 90 minutos. Ele entrou no final de jogo ali. Mas quem joga mesmo na zaga do Flamengo são os 2 Léos e o Danilo. O Danilo rola, ora no lugar do Ortiz, ora no lugar do Pereira, mas ele está sempre jogando ali também. Tirando isso, você vê ali que o Everton Araújo é um jovem da base, mas já entrou, já se firmou no elenco. Talvez não seja um jogador tão valorizado quanto outros no elenco, mas fisicamente é um jogador que entrega no plano defensivo. Com a bola, entrega pouco. O Alan melhorou muito. O Alan, que era muito criticado no Flamengo, foi bem demais no Atlético Mineiro em 2021. Ele, nesse ano, com o Felipe Luiz, ele consegue ser um jogador que, pelo menos, não está comprometendo, né? Porque ele entrava e o torcedor do Flamengo ficava desesperado, né? Meu Deus do céu, o Alan tem jogado. Você vê ali a chegada de um Saul, a chegada de um Samuel Lino, potencializando muito ali, né? O Emerson para o lugar, eu acho que o Emerson é um jogador hoje mais completo do que o Wesley. Então ele melhora a lateral direita. Então o Flamengo incorpora o seu elenco. Eu acho que não tem ninguém com a característica do Gerson.
que era, para usar uma expressão que o Tite usou em algum momento, cunhou essa expressão, era o ritmista do time. Eugênio, O Gerson. Não tem esse cara ainda. O homem do e com ponto de interrogação aqui, né? Não discordando, mas pensando, será o Emerson tá melhor que o Wesley? O Eu Emerson acho que Royal, hoje... será? Eu acho O que Wesley tá voando, hein? O Wesley tem um nível bem alto. Mas uma fase da vida mais equilibrada, não é isso? O Wesley é um jogador de muita velocidade, de muito pulmão, muita força, que melhorou no aspecto defensivo, era a crítica feita a ele quando ele chegou no Flamengo, mas que tecnicamente tem as suas limitações. Eu acho que, como é muito jovem, tende a evoluir nisso. Então você vê o Wesley chegar à linha de fundo, não sai aquele cruzamento redondo na Mas cabeça. o Emerson Royal era cornetado lá no Tottenham? Sim. O Tottenham, depois, mais recentemente no Milan. Mas na época do Tottenham, Era. a torcida tinha até musiquinha cornetando ele. Não estou dizendo que ele é ruim. Nem defende e Estou tal. dizendo assim como o Wesley, ele também tem defeitos. É muito bom jogador. Os dois são muito bons jogadores. Mas eu entendo que tecnicamente ele hoje é um jogador mais completo. Pode ser. Que até pela bagagem que ele já trouxe da Europa, de interpretação do jogo, de saber o momento de atacar os espaços, de recompor, eu acho que ele chega mais completo do que o Wesley, que tinha muito pulmão, mas que ainda tinha algumas deficiências técnicas. Acho que daqui a alguns anos o Wesley poderá ser um jogador que construiu uma trajetória melhor do que a do Emerson. Mas para o momento atual do Flamengo, tenho a impressão que ele vai entregar mais do que o Wesley estava entregando. Muito bem. Alguma observação sobre esse elenco do Flamengo cada vez mais vasto, com cada vez mais opções, professor? A gente não respondeu lá, né? Ele brigaria por o quê no Brasileiro? Acho que brigaria por G4. O time B do Flamengo? Essa pergunta ela é complicada, professor, porque ela, como diria o meu amigo Rafael Prati, ela contém uma zica. Tem uma zica. Eu lembro do Palmeiras mas não tem problema, em mas 19. fala o que você pensa. O Palmeiras tinha sido campeão em 18, em 19, no primeiro turno ele estava voando no campeonato, né? Líder e tal, o Palmeiras. E aí começou, o time reserva do Palmeiras é a G4 do brasileiro. Começou essa história. E no final das contas o Flamengo foi campeão brasileiro, não foi o Palmeiras. Então, o time reserva não joga. O que não quer dizer que o time reserva poderia ser G4, porque o Flamengo ganhou. Poderia ser. Ótimo, porque como ele não joga mesmo, fica a nossa opinião pela nossa opinião. O time reserva jogou, repito, no Flamengo, o brasileiro de 22, sob comando do Dorival Júnior, eram outros jogadores, fez um campeonato razoável, mas não brigou por título. É que time reserva não é um time, é um catálogo de bons nomes. É diferente. Essa é a questão. O ideal sempre não é... então vou poupar, troca os 11. É você tá sempre rodando, só que você tem peças para conseguir manter o nível quando troca. E ainda mais no Flamengo, que deixou claro, brasileiro é prioridade, depois tem Libertadores, na Copa do Brasil contra o Galo acabou poupando alguns nomes importantes, que até era necessário. Acho que essa é a grande questão, você conseguir manter o nível para brigar em todas as frentes. E assim, o Flamengo, quando sai o Arrascaeta, perde? Lógico que perde. Mas ainda assim é um time o suficientemente forte para brigar com qualquer equipe em qualquer competição. E como potencial, claro que enche os olhos você ver um campinho em que Vinha e Ayrton Lucas são duas opções de reservas para lateral esquerdo. Isso enche os olhos de qualquer torcedor. Isso é um luxo. A lateral esquerda é a posição simplesmente um luxo. É a posição mais bem servida no Flamengo, é a lateral esquerda, indiscutivelmente. Você não tem para outras posições tantos nomes assim de alto nível. Né? Por exemplo, há uma carência. Você tem o Pedro, que não vive o seu melhor momento, e não tem um outro centroavante. Tem Juninho. Que não é um jogador que, até hoje, tenha se firmado no Flamengo. E o Juninho não enche os olhos de outros torcedores, como esses dois laterais. Sim, Eu fiquei só nas laterais. Nosso campinho tinha o Cebolinha. Gente, o Cebolinha... Para a ponta esquerda ali, o Flamengo tem um monte de nome. Mas a gente listou aqui outro dia, dá para fazer um time inteiro. De jogadores que podem ocupar aquele espaço. Cebolinha, Michael, mas hoje a aposta Lino. É no Lino. E eu acho que vai dar certo. O Wallace pode jogar por ali. O Wallace pode jogar em todas as funções do ataque. É um jogador muito especial que eu acho que não vai ficar tanto tempo Aliás, assim, ele não. apareceu na tela ali?
Não. Não. Só precisa Deveria ter noção. estar, Nem apareceu. Deveria estar na tela o Wallace Ian. Será porque ele tem entrado e tem será feito que a nossa gols. edição considerou o Wallace Ian já titular do Flamengo? Acho que eles esqueceram. Acho que não, é que é legal na telinha botar mais grife, assim, né? Mas o Wallace Ian deveria estar ali. Ele é opção, ele tem É, mas entrado é- nos jogos.